Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo conseguiu uma vitória gigante no Baianão. Leão 2, Furacão 1, uma vitória extraordinária, uma vitória monumental do Clube do Remo que coloca o Remo na briga por um acesso à primeira divisão nacional. O Remo está a apenas 2 pontos do quarto colocado, terceira vitória seguida e dessa vez venceu jogando bem. Foi superior com o Atlético todo o jogo? Não. Em alguns momentos, nós vamos analisar aqui, o Atlético Paranaense foi melhor que o Clube do Remo. Só que o Clube do Remo jogou bem. Soube se impor em momentos que deveria realmente se impor na partida. Teve qualidade, teve alma, teve coração, entendeu o cenário, a torcida apoiando do início ao fim. E foi uma vitória realmente, sabe aquelas vitórias que falam, essa vitória foi realmente para virar a chave, para colocar o Remo no sentido de brigar pelo acesso à primeira divisão. Porque quanto o Operário venceu na Bacia das Almas, não jogou bem, fiz a análise completa aqui, foi uma vitória importantíssima, mas não jogou bem. Tinha que melhorar a qualidade de jogo, porque jogando da maneira que jogou contra o Operário, você não vai conseguir brigar pelo acesso. Tem que mostrar também qualidade. E hoje mostrou. Contra o adversário qualificado, contra o adversário que está muito vivo nessa briga também pelo acesso, assim como o Clube do Remo, 48 pontos para as duas equipes. Tem jogadores de qualidade, nós vamos falar aqui, mas foi uma vitória extraordinária do Clube do Remo e o Clube do Remo está nessa briga e realmente, para mim, vai brigar até o final para conseguir o acesso à primeira divisão nacional. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, porque só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar essa vitória azulina contra o Atlético Paranaense. E que jogo no sufoco, parece que o Remo gosta, né, que a torcida passe em sufoco, aqueles velhos filmes passando na cabeça, a chance de liquidar a partida aos 42 do segundo tempo, vai ser 3-1, pênalti, Pedro Rocha vai lá e desperdiça, depois o Atlético Paranaense tem duas grandes oportunidades para fazer o gol, desperdiça as duas, uma com o Rangel extraordinário, que goleiro é o Marcelo Rangel, outra atuação fabulosa do Rangel, porque o Rangel salvou o Clube do Remo em vários momentos de ter sofrido gol de empate. Então, mais outra partida fabulosa. E foi aquele jogo, realmente, aquele teste para cardíaco. Aquele jogo difícil que o Remo teve que dar a alma dentro de campo. Teve que ter entrega e teve que ter qualidade. Como eu disse na introdução, sem qualidade hoje o Remo não venceria, tá? O Remo não venceu como venceu o Operário, por uma bola, jogando mal, meio na Bacia das Almas. Não. O Remo, para vencer o Atlético Paranaense como venceu, tinha que jogar bem. E o Remo jogou bem. Em certo momento da partida, o Atlético Paranaense foi para cima e foi melhor. Mas o Remo fez uma boa partida. Algumas individualidades funcionaram muito bem. Marcelinho com gol e assistência, um grande destaque do Clube do Remo. O Rangel, como a gente falou aqui. Até antes de falar das individualidades, vamos para o time que o Guto Ferreira mandou a campo. Rangel, Marcelinho, Klaus, Kaique, Sávio, Caio Vinícius, Natan Camargo, Pana, Nico Ferreira, Diego Hernandes e João Pedro. Já falei aqui de algumas individualidades, falei aqui como o Clube do Remo jogou bem, tinha que jogar bem, porque não venceria o Atlético Paranaense se não jogasse bem, porque o Atlético Paranaense tem uma boa equipe. O Atlético Paranaense começou a partida marcando sob pressão e o Remo explorando as pontas. O Remo tentou muitas jogadas pelas pontas, porque o Pana, para mim, pode ser um jogador interessante, mas eu acho que fisicamente e também em termos de entrosamento, ele não está tão entrosado assim. Você vai lembrar que a última partida dele, antes de chegar para o Remo, foi em maio. Ele teve um tempo ausente. Eu não sei o que ele fez nas férias dele, né? Se ele se cuidou, se ele não se cuidou, não sei. Mas o Remo precisa desse meia de criação. E não é o Natan. O Natan depois entra no segundo tempo, o Natan Pescador, para substituir o Pana, só que não é esse meia criativo. Eu vejo mais em função de campo o Natan como um segundo volante. Tá? Tem que ver como é que ele também está fisicamente, que antes de jogar no Remo ele jogou 2 partidas no ano no Grêmio, entrando no segundo tempo ainda. Então assim, parte física pode ainda comprometer, mas eu não vejo ele sendo esse homem criativo. Então o Pana teve essa responsabilidade. Eu vi algumas queixas na internet sobre o Grego, só que eu não acho que ele jogou mal. Mas ele até participou de alguns momentos, mas ainda a perna dele ainda está meio travada. Eu acho que a questão, igual eu falei, de entrosamento, questão física, a tendência é ele melhorar. Mas como não estava saindo jogadas pelo meio, o Clube do Remo atacou muito pelas pontas.
Alguns cruzamentos errados, do Sávio principalmente. O Sávio que fez uma péssima partida, tá? O Sávio não foi bem, o Sávio falha no gol do Atlético Paranaense em 2 momentos. Primeiro que ele deixa a bola cruzar, a bola, ele poderia ter cortado a bola, ele deixa a bola passar por toda a área do clube do Remo. Depois, cruzamento, o Rangel faz uma grande defesa no cabeceamento, a bola sobra no pé dele, ele podia isolar, mas ele domina para o jogador do Atlético Paranaense. O Sávio fez uma partida bem abaixo e foi um elo fraco do clube do Remo esse lado esquerdo, principalmente esse lado esquerdo defensivo. O lado direito não. O lado direito, tanto defensivo como de ataque, está funcionando bem, porque você tinha no ataque, você tinha o Marcelinho, aí você tinha o Nico que caía para lá, por aquele setor, às vezes invertia com o Diego Hernandes. Então, assim, o lado direito do clube do Remo, principalmente na parte ofensiva, ok, defensivo também não comprometeu, mas o lado esquerdo do clube do Remo foi um ponto fraco da equipe azulina na partida de hoje. Mesmo assim, o Remo explorava os cruzamentos e costumava dar certo, costumava chegar com perigo. O João Pedro teve uma boa oportunidade no primeiro tempo. João Pedro, que eu coloco ele, estou ele ainda um jogador que ele não teve um bom rendimento na partida de hoje, mas é a mesma questão do Pana. Apesar que de individualidade, eu acho que o Pana foi até melhor que o João Pedro. Cada um com a sua função de campo e com a sua característica. Mas não tem outro centroavante, porque o Melo eu acho um jogador que talvez não seja por Remo na Série B. Tá? Talvez como o João Pedro também não, mas o Remo não encontrou. A verdade é que o Remo tentou a temporada inteira achar um meio de criação para ser seu titular absoluto e um centroavante para ser seu titular absoluto e não conseguiu. Tá? Não conseguiu. Então, ele acaba desperdiçando uma boa oportunidade que ele vai de peito na jogada, ele podia de cabeça, na pequena área, podia ter feito algo melhor, depois o zagueiro cortou para escanteio. Só que essas bolas cruzadas estavam surtindo efeito. Num desses cruzamentos, Marcelinho, aproveitando no segundo pau, finalizando, o Santos ainda espalmou a bola para dentro do gol e o clube do Remo faz 1-0 no final do primeiro tempo e vai para o intervalo vencendo o jogo de 1-0. Um jogo equilibrado, um jogo que o Remo fez um bom primeiro tempo, foi equilibrado sim, mas o Remo fez um bom primeiro tempo. O Remo teve muito mais posse de bola que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi um time que começou com intensidade, principalmente na marcação, depois caiu a intensidade. O clube do Remo se prevaleceu dessa queda de intensidade do Atlético Paranaense e começou a dar o ritmo do jogo, começou a explorar, como eu falei, principalmente as bolas cruzadas na área e vai para o intervalo vencendo merecidamente por 1-0. No segundo tempo tem a substituição, a primeira saiu o Diego Hernandes para a entrada do Pedro Rocha, aí que vai ser interessante a gente ver, será que pode jogar Nico Ferreira, Diego Hernandes e Pedro Rocha como titular, alguém deles como centroavante, Pedro Rocha como centroavante, uma vez que o Melo, né, é bem questionável seu rendimento, o João Pedro também bem questionável. Será que o Guto Ferreira pensa em colocar esses 3 atacantes? Porque no 4-3-3 eu acho certo que o Remo vai jogar, vem assim jogando ao longo da temporada. O Remo vem há bastante tempo jogando esse 4-3-3. Já vinha jogando com o Rodrigo Santana, depois jogando com o Daniel Paulista, jogando com o Antônio Oliveira e agora com o Guto Ferreira também. Então acredito que o Remo vai permanecer até o final nesse 4-3-3, mas pode ter novidades aí nesse ataque, uma vez que o centroavante não está dando resultado. Só que começa o segundo tempo, eu acho que o Remo sente aquela pressão de estar vencendo o jogo, porque isso acontece, estádio lotado, torcida empurrando, 1-0 contra um grande adversário, um adversário que tem o maior investimento da Série B, o Atlético Paranaense, um adversário que até pouco tempo estava disputando final de Libertadores, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. Então foi um adversário duro para o clube do Remo, um adversário que tem termos de estrutura e tradição nos últimos anos, nem deveria estar na Série B. Então você vencendo esse jogo, confronto direto, chegando a 48 pontos, eu acho que o Remo sentiu aquele nervosismo de, opa, estamos sim brigando pelo acesso, estamos vivos na competição. O Atlético Paranaense se prevaleceu disso, o Atlético Paranaense foi atacando, foi dominando, aquela posse de bola de mais de 60% do Remo no primeiro tempo passou para o Atlético Paranaense para eles terem mais de 60%. Viveiros fez uma partida, outra boa partida, né? Viveiros fez uma outra grande partida, a jogada do gol do Atlético Paranaense teve a falha do Sávio, como eu disse aqui, em 2 momentos, não pode falhar, gente, a bola no pé dele, chuta, isola a bola, manda para um canto, mas não domina, faz qualquer coisa, menos dominar para o atacante adversário finalizar para o gol. Mas o Viveiros nessa jogada, ele vence dos 3 defensores do clube do Remo. Os 3 defensores, um atacante extremamente perigoso, uma boa contratação do Atlético Paranaense, né? Um atacante que realmente faz a diferença pro Furacão e estava fazendo a diferença no jogo de hoje. Então era o Atlético Paranaense que pressionava, quando chega ao gol, o Atlético Paranaense continua em cima. O Remo, ele toma o susto pelo gol
ele ainda cai mais de produção, o Atlético Paranaense quase chega a virada. Ou seja, foi o primeiro tempo equilibrado, com o Remo, para mim, melhor, com equilíbrio, mas o Remo melhor. Só que o segundo tempo, eu acho que o Remo sentiu a pressão de estar vencendo, sentiu a pressão que realmente, nossa, agora a gente vai brigar por esse acesso realmente, vencendo o confronto direto, o adversário com maior investimento. Só que toma um gol e depois toma pressão. Até ser processado algumas substituições, né? Como, por exemplo, saiu o Kaique, por questão de lesão, entrou o Tassano, saiu o Pana para a entrada do Natan, depois até saiu o Natan Camargo para a entrada do Pedro Castro. Não sei porque o Jaderson não jogou, eu colocaria o Jaderson, mas o Jaderson não jogou. Enfim, depois das substituições e o gol do Atlético Paranaense, aquela pressão que vinha o Atlético Paranaense, saiu o gol da equipe do Clube do Remo no cruzamento do Marcelinho e encontrou o Caio Vinícius livre na entrada da área, não, né? Na entrada da pequena área, cabecear e fazer o gol do 2-1, o gol do desempate, o gol que seria da vitória do Clube do Remo. E interessante o Caio Vinícius, porque o Caio Vinícius fez uma boa partida, não só pelo gol, lógico, muito pelo gol, que teve muito mérito, mas defensivamente, em vários momentos, em várias partidas, ele se comporta bem. E ele tem outra qualidade de aparecer como elemento surpresa na área. Ele é o primeiro volante que tem essa qualidade, característica de aparecer como elemento surpresa. E assim ele chegou a fazer gols importantes pelo Clube do Remo nessa Série B. Só que o problema é ele querer sair para o jogo. Ele não tem qualidade nenhuma para sair para o jogo. Tanto é que depois que ele fez o gol, ele vai tentar dar um lançamento. Tinha jogador perto dele, o jogador que ele tentou lançar estava até livre, ele errou o lançamento. Então, assim, até passe mais simples. Então, o problema do Caio Vinícius é sair para o jogo, tá? Ele marcando, a maioria das vezes ele corresponde, ele aparecendo como elemento de surpresa, muitas vezes ele aparece bem, tá? Ele surpreende, aparece bem. A questão dele é ter alguém do lado dele para sair jogando. Ele não pode começar essa transição ofensiva porque ele não tem realmente qualidade de passe, mas fez uma boa partida. Mas assim, essa questão do passe que eu venho falando aqui do Caio Vinícius, gente, ele não vai melhorar, tá? A questão de fundamento, ele não vai melhorar, e o Clube do Remo, acredito que quando contratou, tem estudado ele nessa questão. Mas é um jogador que está sendo importante, é um jogador que está sendo útil, e hoje foi fundamental para o Clube do Remo. O Pedro Rocha, ele entrou bem procurando o jogo, ele faz uma bela jogada no pênalti que ele sofreu, né? O Pedro Rocha, ele faz uma bela jogada nesse pênalti que sofreu, só que perdeu o pênalti. Aí parece que é aquela questão, né? O Clube do Remo gosta de sufoco, que a torcida passa sufoco, entra em desespero, porque era para matar o jogo. 42 segundo tempo, você faz 3-1, você mata o jogo. Só que ele faz uma grande jogada pela ponta esquerda, passando pelo meio, driblando um, driblando dois, indo até o limite, se finaliza ou consegue sofreu uma falta dentro da área, pênalti, e ele acabou desperdiçando. E depois disso, só deu o Atlético Paranaense nos últimos 10 minutos, a partida foi até 55 minutos, e uma pressão monstruosa que iria acontecer. Né? Naquela altura, dificilmente o Remo conseguiria atacar de novo, e não conseguiu atacar de novo, então só deu o Atlético Paranaense. O Rangel apareceu mais pelo menos duas vezes, e uma no milagre do Pedro Castro, ia fazendo o gol contra, ele consegue espalmar a bola, depois bateu na trave e foi para fora. Ou seja, foram 13 minutos do pênalti perdido ao final da partida, que foi um extremo sufoco. Só que o Clube do Remo colocou o coração em campo, colocou a alma azulina em campo, e os torcedores do Clube do Remo pareciam que também estavam dentro de campo, defendendo, assim como o Rangel, a meta azulina, porque foi incrível. Foi aqueles jogos que a gente olha e vê que como é legal gostar de futebol, ainda mais quando o time que a pessoa torce venceu. Eu falo isso não como remista, porque eu não sou remista, todo mundo sabe aqui que me acompanha, eu sou Cruz Maltino, né? Só que não tem como você gostar de futebol e trabalhar com isso e não se empolgar com uma vitória dessa, porque foi uma vitória monumental do Clube do Remo, e o Clube do Remo está muito vivo por esse acesso, e eu espero muito que consiga esse acesso, assim como a torcida, assim como a direção, assim como os jogadores, porque será um feito histórico. Mas um passo de cada vez. O Remo fazendo o dever de casa, o Remo chega a 57 pontos. Que é o que vai ser o dever de casa? Vencer as outras 3 partidas dentro de casa. Esse ano, eu acredito que com 60 não sobe, tá? Porque já tem time que está em 5º lugar com 50 pontos.
E falta 21 pontos ainda para serem disputados, né? Então, eu acredito que 62 ou 63 seja suficiente. Então, se o Remo vencer os 3 em casa como mandante, chega a 57, vai precisar pegar mais 5 ou 6 pontos fora de 12. Lembrando que o próximo jogo é o Clássico Paysandu, esse jogo é fora de casa, tá? É mando do Paysandu. Então, se o Remo, por exemplo, vencer o Clássico, o Remo desses 5 ou 6 pontos que tem que conquistar fora de casa, já vai ter vencido 3. Né? Então, assim, vai dar um outro passo gigantesco para conseguir o acesso à primeira divisão. E a rodada foi boa. Sei que teve a vitória da Chapecoense, né? O Curitiba já estava meio isolado, nem estou considerando o Curitiba. Para mim, acesso é do Goiás para baixo, tá? Curitiba, para mim, já conseguiu acesso. Já tinha conseguido antes da vitória de hoje contra o Atlético Goianiense. O placar ruim mesmo foi da Chapecoense, né? Da vitória, porque o Goiás perdeu em casa de virada para o CRB. O Criciúma perdeu de virada para o Amazonas, placar surpreendente. O Novo Horizontino, ok. O Novo Horizontino venceu o Cuiabá, poderia ser um empate, mas pelo menos também tirou um pouco o Cuiabá da disputa. Nesse mata-mata, um ia morrer e acabou morrendo o Cuiabá. E o principal resultado é, lógico, a vitória do Clube do Remo. Até a vitória do Atlético foi importante. Em qual cenário foi importante? Foi importante porque o próximo jogo é contra o Paysandu, né? Se o Atlético tivesse perdido, a diferença do Paysandu para o Atlético ia ser 7 pontos, mas são muito difíceis do Paysandu, mas aquela coisa, não, de 7 pontos, tirar 1 ponto por rodada, vai que dá, tal. Agora 10 pontos, aí o nível anímico do Paysandu ainda cai mais, embora seja o clássico, embora que o mínimo, que esse vídeo é voltado para a torcida do Clube do Remo, obviamente, mas o mínimo que o torcedor do Paysandu espera é que ele tire ponto do Clube do Remo para não permitir que o Remo consiga o acesso. É o mínimo, né? O mínimo, uma vez que o rebaixamento está mais do que encaminhado. É muito pouco, né? Muito pouco, mas é o mínimo. O rebaixamento está praticamente encaminhado para o Paysandu. Enfim, a gente vai fazer uma análise prévia, talvez até faça uma live do Círio, um pré-repá. Vamos ver como é que fica aqui no canal. Talvez, quem sabe, na segunda a gente faça essa live aqui, né? Ou no domingo, bora ver. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.